Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tassiana e eu quero mostrar um pouquinho sobre o meu cultivo para vocês, tá? Aqui nós vamos socorrer hoje um bebezinho que nasceu embaixo da raiz, tá? O que é essa planta? Essa Phalaenopsis, ela tava com o caule bem longo e eu decapitei ela, tá? A parte de cima já foi replantada já faz um bom tempo. Faz cerca de 2 ou 3 meses que foi decapitado esse tronquinho e ela soltou 2 mudas que já estão bem desenvolvidas, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Uma mudinha tá aqui, né? Ó, 2 folhas lindas. E a outra nasceu embaixo da raiz. E o que tá acontecendo aqui? A raiz não tá deixando a muda desenvolver pra cima, então ela tá começando a ficar deformada a folhinha dela, tá? Porque tá tentando entrar lá no substrato. E eu não quero perder essa mudinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu poderia apenas cortar essa raiz e deixar ela desenvolver mais um tempo? Poderia. Mas eu vou fazer o replante por quê? Na época foi feito o replante dela mais baixa porque ela era uma planta com um caule muito longo, tá? Já faz alguns anos que ela está sendo cultivada. E como embaixo era apenas uns pedaços de isopor, eu não me importei de botar um pouco mais para baixo, tá? Porque ela não ia sufocar. Aqui em cima, como vocês podem ver, ó, tá todo livre de substrato. E também vou replantar porque esse vasinho, ó, são muitos anos já de cultivo, ele já tá todo esfarelado. E eu tenho medo de quando as plantas crescem, ele quebrar e cair e machucar a minha plantinha, tá? Então vamos fazer o replante dela. Vamos tentar puxar ela fora aqui pra ver. Ó. Então aqui, pessoal, não tem segredo, ó. E realmente é uma planta que até com raízes secas, porque na época era uma planta bem debilitada quando eu comprei ela. Aquelas plantinhas que a gente paga bem baratinho na promoção, tá? E eu quero mostrar pra vocês onde que nasceu 2 cake. Olha só. Numa mesma gema de brotação, às vezes acaba saindo 2, 3 mudinhas, ó. São bem encostadinhas uma na outra. E eu quero deixar elas desenvolverem assim mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, não tem muito segredo, ó. Tira a raiz de cima. Essa folhinha talvez vai continuar assim, mais deformadinha, mas ó, ela tá perfeita, tá bem brilhosa, ó. Não estragou. Mas, se eu deixasse ali, poderia, sim, chegar a estragar, porque a raiz estava passando bem em cima do miolinho dela, né? E talvez aqui ela não ia conseguir mais desenvolver e poderia até ficar água parada ali e perder a plantinha, né? Então, agora que eu tirei a raiz de cima, vamos replantar ela num vasinho novo, para que ela possa continuar crescendo e desenvolvendo. E quem sabe ainda me dá mais mudinhas, porque esses tronquinhos que às vezes a gente olha e parecem estar mortos, tem gente que até joga fora, mas às vezes sai 2, 3 mudinhas para surpreender a gente. Eu vou pegar um vasinho novo, vou pegar um de plástico mesmo, que depois com o tempo, conforme as mudinhas crescem, eu vou passando elas para coquedamas, né? Então, olha só, como são 2 cake bem desenvolvidos já. Mas por que eu ainda vou deixar eles aqui? Olha só. Na verdade, ela deu um cake e o cake deu outro cake. Olha que amor. Bem brilhosa, tá? Mas, por que eu ainda não vou tirar elas daqui? Porque elas ainda não têm raízes próprias, né? Então, elas estão usando as raízes da planta mãe para se desenvolver, tá? Vamos pegar um vasinho limpo aqui. O correto, pessoal, é sempre molhar a planta antes de fazer replante para quebrar o menos possível de raízes, tá? Mas eu não molhei e vou fazer assim mesmo. Você coloca aqui onde você quer a sua planta. Eu vou colocar uns pedaços de isopor embaixo. Mas você pode usar o que você quiser. Pode ser caco de telha, isopor, pedra brita. Eu às vezes planto só na pedra brita mesmo, às vezes uso argila expandida, já usei carvão. O que você tiver, você pode usar.
Pessoal, por que eu tô deixando elas em pé? Porque lá onde eu penduro meus vasinhos, eles ficam pendurados assim na parede. Então elas vão ficar inclinadas e não vai ficar segurando a água aqui no caulezinho delas, tá? E estou plantando elas nessa posição porque aqui tá o tronco dela, o tronco da planta mãe. Pode ser que ela dê mudas em outros lados ainda do caule. Então se eu plantar o caule deitado para deixar as plantinhas aqui numa posição legal, talvez depois eu vou ter que mexer de novo porque a planta vai nascer lá embaixo no meio do substrato, né? Então eu prefiro plantar ela aqui em pezinho mesmo, porque assim, se ela soltar mais bebês, eu não vou precisar mexer nela de novo, tá? Lembrando que eu sempre deixo a planta, ó, aqui tá onde termina o caule da planta, tá? A gente não deve enterrar ela lá embaixo no vaso, tá? Ou no substrato. Porque esse caule, se ele ficar sempre molhado, ele pode dar podridão e daí você perde realmente a tua planta, tá? Ele gosta de ficar respirando, então vamos deixar ele de fora. Agora, ó, tá muito levinho, pode ser que a planta ainda caia, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar algumas pedrinhas, ó. Aqui tem pedrinha de rio, pedra brita, o que você tiver pode usar. Por que eu vou usar? Para firmar bem a minha planta. Se eu não quiser usar muito substrato, pode vir e passar um palitinho de churrasco de um lado pro outro, que ele segura a planta e você nem precisa mais usar substrato, tá? Eu vou usar a pedra brita porque eu já tô acostumada. Tem alguns vasinhos com pedra brita e eu sei que as orquídeas amam. E como eu disse, como são cakes, né? Assim que eles desenvolverem suas próprias raízes, eles vão sair daqui, vão ganhar sua própria casinha. Eu não preciso me preocupar de ficar um replante bonito, porque aqui a ideia é mais ser eficiente do que bonito, tá? Que realmente eu vou, assim que elas desenvolverem as próprias raízes, elas vão ir para as coquedamas. Então, eu não preciso me preocupar de ser um replante bonito, de ser um vaso bonito, porque aqui a ideia é apenas deixar a planta, os filhinhos dela desenvolverem mesmo, tá? Então, dá umas batidinhas para as pedras brita sentar, tá? E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Como eu disse, não vai ficar um replante assim o mais lindo do mundo, porque é apenas um tronquinho. Aqui tá o tronquinho dele, ó. E pra ele desenvolver os dois cakes que estão aqui sem raízes, tá? Assim que elas tiverem raízes próprias, elas vão ganhar a casinha delas, tá? Olha só. Então, pessoal, obrigada por ter assistido até aqui. Eu fiz esse vídeo bem rapidinho mesmo, só pra mostrar que, ó, o isopor você tem de graça, pedra brita, pedrinha de rio, provavelmente você consegue às vezes até em obras, né, próximas à sua casa, você consegue pedra de graça às vezes, ou tem no seu pátio. Você lava bem e usa, e não tem problema. É um material inerte, porque ele não vai apodrecer, não vai estragar, não vai fermentar. Então, não causa nenhum tipo de problema para a planta, tá? E, ó, tá pronto. Só pendurar lá no meu orquidário e deixar ela continuar crescendo, né? Então, pessoal, obrigada por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Obrigada. Tchau, tchau.